7 horas mais 18 minutos na Bahia. Estamos aqui nos nossos estúdios com o nosso entrevistado de hoje. É o pré-candidato a vereador pelo Partido Novo de Alagoinhas, Jardel Barros. Seja bem-vindo, Jardel, ao Primeira Mão. Obrigado, Caio. Satisfação, uma honra estar aqui com vocês, conhecê-los mais de pertinho, né, Luciano, Gomes, Renato e seu Chico, que está aí também acompanhando, né? E já tem um recado do meu avô materno, seu José Pedro dos Santos Araújo, Joséquinha, aposentado da Petrobras, disse que lembra de Chico, como admira muito, e falou quando ele era caixa do Banco do Brasil, que ficava impressionado com a memória dele, que decorava até o número das contas. Tá vendo, Chico? Você é reconhecido pela sua boa memória, viu, Chico? Tá vendo? Já foi. Foi embora junto com os cabelos aqui. Mas, Jardel, a satisfação é nossa também de recebê-lo aqui no programa, até para fortalecer aqui o nosso compromisso, que é o compromisso do programa Primeira Mão, de apresentar as várias opções que a Alagoinhas terá nesse próximo pleito eleitoral. Há muita insatisfação da população com a representação política, e isso vai também não só na base, mas também na oposição, né, ao governo atual. Infelizmente, né, não tivemos muito avanços, né, na questão da fiscalização do município. A gente inclusive apontou muitas falhas, seja de inexperiência ou até de incompetência, por parte de alguns opositores aqui da cidade de Alagoinhas, que em vez de trabalhar, inclusive, gastaram tempo perseguindo este programa Primeira Mão. E aqui é o nosso compromisso de trazer a renovação política, que eu acho que é o ponto talvez de consenso na cidade, de que precisamos apontar novos caminhos. Jardel, qual é o seu propósito como pré-candidato a vereador? O que é que você enxerga hoje na cidade que você vê como um problema e que você, estando lá na Câmara de Vereadores, você pode contribuir para mudar essa situação? Bacana, Caio. Saudar também os ouvintes, as pessoas que acompanham aqui o Primeira Mão. E eu acho que antes de falar, de responder diretamente a pergunta, Caio, eu acho que vale a pena a gente fazer uma retrospectiva e conceituar o surgimento do Partido Novo, que é por conta do Partido Novo, da existência desse partido, que eu decidi me envolver ativamente na política, né? O Partido Novo surgiu lá em meados de 2015, com 180 pessoas fundadoras, né? Gente de 16 anos, 18 anos, até pessoas com 80, 80 e poucos anos, de várias idades, de várias profissões. E a ideia foi realmente dar uma resposta. Vocês falando aqui, a gente vendo essas notícias de hoje, desses atentados que está tendo aí com relação à democracia, a indignação, a ditadura tentando chegar, e eu acho que isso aí já é de longa data. Então as pessoas perceberam que teria que fazer algo, a gente tem que agir, não adianta se indignar. E aí decidiram fazer alguma coisa através de instituição. E aí pensou em fazer ONG, Caio, pensou em fazer alguma empresa, alguma fundação, mas enxergaram que o caminho teria que ser via política, via partido, porque no Brasil a gente não tem ainda a candidatura avulsa, né? Precisa de partido. E os partidos que aí estavam fisiologicamente já comprometidos com o toma lá da cá, né? A gente vê aí os caciques, a gente vê aí a politicagem, às vezes as pessoas cedendo seus valores e princípios para chegar no poder. E aí o partido decidiram fazer um partido. E aí foi daí que começou a história do Partido Novo. De lá para cá, tudo que é novo tem que quebrar paradigmas, cria rejeição, né? O ceticismo, as pessoas acabam achando que é mais do mesmo, né? Mas o partido tem seus valores e seus princípios, algumas coisas que mostram a diferença. E é isso que me cativou. Achei até bom demais para ser verdade. A verdade, confessando aqui, é essa. Mas quando eu fui chegar perto para conhecer e eu vi as pessoas, a seriedade e o propósito institucional, eu falei, é aqui que eu acho que a gente precisa fortalecer a instituição. Porque Jardel por si só, eu não colocaria minha cara na política defendendo meu próprio umbigo, ou Jardel, a pessoa que eu sou, porque todos nós somos falhos. Mas assim, quando eu defendo a instituição, eu me sinto mais forte. É isso que a gente quer trazer para Alagoinhas. Uma política de grupo, que eu acho que é o que falta. Às vezes as pessoas estão aí, a gente vê algumas estratégias dos dois lados aí. Das pessoas que se dizem conservadoras de direita e do pessoal que está na esquerda, que também se apresenta como renovação, que é tentar chegar lá para depois fazer a mudança. E eu acho que a gente chegar lá, ajudando o sistema, fazendo parte do sistema, para tentar fazer algo, eu acho que é dar munição para o inimigo. Então o novo a gente vem de forma independente, deixando a posição, plantando a semente e mostrando para o cidadão de bem, para o eleitor, que a gente tem que participar. Tem que conhecer um pouquinho mais da política. A gente tem números aí como as pessoas que abstêm-se do voto, que vota nulo, anula o voto ali, que vota branco, 35% do eleitorado em Alagoinhas, na Bahia assim, no Brasil é assim. E essas pessoas lavam as mãos, negligenciam e depois fica reclamando do que a gente tem visto. Então a gente quer trazer transparência, que como você colocou aqui, a gente vê que falta muito, a fiscalização, que é o principal papel de um vereador.
O Novo trabalha muito. Pensou-se até, foi um dos erros que o partido teve ao longo dessa trajetória, em focar lá em cima, na Câmara Federal, no Senado, para tentar mudar a lei de lá para cá. Só que lá uma andorinha só não faz verão. E aí teve toda uma repaginação de estratégia, porque a gente viu que é melhor capilarizar e chegar nos municípios. Então a gente tem tentado trazer o Novo para Alagoinhas desde 2018. Tivemos uma série de empecilhos, né? Esse ano também alguns desgastes, mas que fortaleceram e mostraram que o Novo não tem cacique, não tem dono, está aberto ao diálogo. A gente conversou com algumas lideranças importantes aqui, né? E a gente viu que tem algum grupo de pessoas e de fora do Partido Novo empenhadas em tentar trazer a coisa que a gente precisa, que é fiscalização de forma imparcial. Eu falei em outro momento, em outra entrevista, que essa coisa da situação e da oposição, né? A gente quer trazer uma diferença. A gente não vai ser nem de oposição nem de situação, a gente vai ser pró-população. Independência. E eu acho que isso é o que precisa. Para a gente falar o que é que precisa, o que é que pode ser feito, o que é que deve, independente de o prefeito, né, ser aliado ou não. E eu digo de antemão para todos que no dia que o Partido Novo deixar a desejar em algum aspecto, que eu ver que está falhando nos seus valores e princípios, eu vou ser o primeiro a meter o dedo na ferida e até a sair, se for o caso. Porque eu acho que o grande problema hoje da população é esse. Às vezes a gente vê pessoas da direita tapam os olhos para as coisas erradas porque é o defensor do grupo dele. E da esquerda também, né? Fecham os olhos porque é do grupo dele. E onde é que está a ética, a moralidade que a gente precisa para realmente mudar, cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos e trazer o que a gente busca, né? Então você acha que o principal problema hoje da política em Alagoinhas e o que você acha que a Câmara precisa realmente é transparência. Trazer transparência nas contas públicas para que a população possa ativamente saber o que é que está acontecendo, onde está indo os recursos do município. Exatamente. A transparência que aí corrobora com a fiscalização, né? Que aí, como a gente já falou aqui, a gente viu algumas situações que a gente fica, caramba, como é que pode? Vereadores dizendo que não conhecem determinadas ações dentro da Câmara Municipal. Eu citei, fiz até um vídeo falando, não sei se você conseguiu acompanhar, do TAC, que é o Ministério Público, uma ação civil pública que foi colocada para a Câmara Municipal por conta de alguns instrumentos que a lei de acesso à informação exige que tenha ali o ESIC, o formulário de solicitação, e a Câmara aqui estava deixando a desejar. Ou seja, a própria Câmara de Alagoinhas hoje, os vereadores descumprem essa pauta da transparência, no caso. Exato. E que deveriam ser o exemplo, né? Então a gente viu que fizeram alguns ajustes no portal, mas muita coisa ainda não funciona de contato. Tem um site, não lembro agora, mas ele coloca até um vídeo ali fazendo a chamada e diz esse número não existe, né? Então assim, botaram uma ouvidoria, tem algumas coisas que estão ajeitando, falando por alto, mas que isso só é de forma superficial o que a gente imagina que pode estar acontecendo lá dentro. Leis que as pessoas estão assinando sem leis, rolou uma polêmica muito grande há um tempo atrás sobre isso. E só porque é do grupo, é porque está ali na situação, ou então não apoia porque está na oposição. E às vezes a população é que sofre, porque é o eleitor que precisa da ação pública, da política pública, né? Então há um trabalho interno até, né? De, por exemplo, eu como vereador, olhar o local que eu estou trabalhando, as condições que eu estou oferecendo para a população, e eu primeiro internamente modificar o meu local de atuação para poder ter a moral de cobrar o que está fora do meu local de atuação. É o chamado sujo falando do mal lavado, né? no jargão popular. Exatamente. Jardel, eu fico muito entusiasmado, Jardel, quando eu vejo uma proposta diferenciada e com perspectiva de mudanças reais no status quo aqui da cidade de Alagoinhas, porque eu acho que 2024 pode ser um ano da gente realmente dar aquela guinada de desenvolvimento, de seriedade para a cidade, de organização, de seriedade, de resgate da imagem das instituições políticas do município. E a gente tenta aqui, da nossa maneira, do nosso modo, tentar resgatar, né, a imagem de seriedade que a Alagoinhas teve nos tempos de outrora, né? E eu espero que voltemos a ter a confiança nas instituições na cidade de Alagoinhas. Mas eu vou passar aqui aos meus companheiros de bancada. O pessoal reclama muito que eu falo sozinho aqui, que eu pergunto tudo. Então vamos começar pelo Chico Reis, que é o decano aqui do programa Primeira Mão. Chico, à vontade. Obrigado, Caio. Saudar o Jardel, dizer da nossa felicidade em tê-lo aqui conosco. Obrigado. Principalmente porque não é só a ideologia que o traz ao vigor da mocidade também, né? Na verdade, ele é o novo na política e em tudo praticamente. E o novo é inevitável, né? O poeta já cantava isso antes, que o novo sempre vem, né? E graças a Deus a gente tem esse banho de rejuvenescimento, expurgando velhas e malditas ideias
e trazendo ideias que serão apreciadas, boas, ruins, o que seja, mas que servem para essa movimentação. Atualmente, a Câmara de Vereadores não oferece, pelo menos na minha opinião, não oferece uma boa perspectiva aos eleitores alagoinhas. O fato da mudança sugere que pode mudar também para melhor. Qual a proposta que vocês farão para que o eleitorado sempre descrente em função do que já passou? Qual a proposta que vocês farão para que a população votante da cidade os acompanhe nessa nova empreitada a que vocês pretendem se dedicar, já? Bacana, Chico. Obrigado pela pergunta. E esse é o segundo foco que a gente tem tido aqui na cidade, junto com o grupo que está acompanhando a gente, o nosso pré-candidato à prefeitura, o Leandro Sanson, atualmente. Tivemos um bom papo. E a segunda pauta principal nossa, que eu acho que corrobora com essa questão aí, Chico, é a participação popular efetiva, o incentivo, o fomento da participação popular. Isso que o Novo traz de forma democrática, participativa, trabalha com a cogestão participativa. Eu acho que é o que falta. A gente viu há um tempo atrás também a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, aqui na Câmara. Se não me engano, não me falha a memória, acho que foram 15 dias, foi menos de 20 dias que deram para a audiência, para o povo se manifestar, ou seja, o povo já não tem o conhecimento, não tem uma fomentação. Então, a nossa proposta é, caso a gente tenha a oportunidade de estar participando efetivamente de um cargo eletivo, tanto no Executivo como na Câmara de Vereadores, é incentivar através de embaixadores de bairro, fazer algumas coisas que existem em algumas cidades já atuantes, que realmente para ter funcionando, incentivar o controle social nas diversas esferas, nos conselhos municipais, que a gente vê que infelizmente são aparelhados, infelizmente não funcionam. E a gente precisa qualificar as pessoas, o cidadão, e essa é a proposta que a gente vai fazer, porque ninguém melhor do que o povo para dizer o que é que ele precisa. E a gente precisa acabar com essa história de que o político acha que sabe tudo, que vai resolver os problemas todos da cidade, focando só na causa, na consequência, focando só na consequência e não atinge a causa do problema. Então eu acho que a primeira coisa é conversar com as pessoas para saber o que é que eles de fato querem como prioridade na cidade. Isso a gente não vê. Então senta lá em cima todo mundo que tem a caneta, decide o que acham, mediante os estudos, às vezes até superficiais, e não tem esse contato direto com o povo. Então a gente pensa muito em criar isso, os embaixadores ou as prefeituras municipais, criar uma estratégia junto com o Executivo para fomentar, investir nos bairros, para ter liderança de bairro, para ter aquele movimento que eu acho que teve lá atrás, que o meu avô fala, né, de participação do povo, né, nas políticas públicas. Eu acho que é isso, a gente vai dar um norte, inclusive vai validar nossas ações, porque não foi a gente que decidiu de cima para baixo. Foi o povo, nas instâncias deliberativas dos seus bairros, que fala, é isso que a gente quer, então bom, a gente vai fazer. Porque depois se reclamar, a decisão foi democrática, foi da maioria. A gente sabe que a gente não vai atender a todos, mas a maioria decidindo, a gente tem como dar prioridade. Lógico também que aí a gente tem a competência técnica, os grupos que precisam estudar, a viabilidade, porque a gente sabe que às vezes o cidadão não tem, né, a expertise para entender que algumas coisas não podem ser feitas de imediato. Então, acho que é juntar isso aí. A boa vontade, a competência. O Partido Novo trabalha muito com competência técnica, acadêmica, científica. A gente tem o Instituto Libertas, que é uma fundação, né, Brasil Novo, para trazer conhecimento que funciona ao redor do mundo. Então, Chico, é isso que a gente pensa em fazer. Baseado em evidências, em fatos, não em achismo. Porque de boa intenção o inferno está cheio. E aí uma política que não tem viabilidade financeira, que ela aleja as pessoas, deixa as pessoas reféns, vítimas. E a gente vê muitas vezes em ano eleitoral as coisas acontecendo, dando isso, fazendo obra em tudo que é canto, a abertura de praça, obra disso e daquilo. A gente vê e as pessoas se deixam, porque aquela coisa farinha pouca, minha opinião, primeiro. Não tem uma série de carências. Na época da eleição o pessoal fala o quê? Vou aproveitar nesse momento de eleição e vou pegar alguma coisinha para mim e para minha família. Verdade. E aí fica o alerta para a população, para o cidadão que quer mudança de verdade. Não venda o seu voto, né? Não troque seu voto por barganha. Pense realmente quem vai fazer uma política boa na cidade. É isso que o Novo quer trazer para cá. Conscientizar, plantar a semente, ainda que tem uma frase que eu gosto muito, o partido usa, que é mais importante do que dar certo, do que a gente conseguir eleger alguém representando o Partido Novo, essa visão de renovação, é a gente fazer a coisa certa, plantar a semente, conscientizar, ainda que demore, ainda que leve 4 anos, 8, 12, mas a gente chega lá. A gente tem exemplo bom em Minas com o Romeu Zema, em Joinville o prefeito Adriano e a vice-prefeita Regiane está com 93% de aprovação, né, na cidade, Patos de Minas. Então a gente tem políticos eleitos que estão mostrando na prática. Os deputados federais hoje são referência no ranking dos políticos, menor custo, faz muito mais com menos, né? Respeita ao dinheiro público, é isso que a gente quer dar, mostrar aqui. Se aquele político que todos nós gostamos
gostaríamos de ter. Bom, o Evilásio Muniz está aqui mandando um bom dia, né, a todos do programa, desejando um bom dia a um dos prováveis futuros parlamentares de Alagoinhas, Jardel Barros. Ele pede, inclusive, que você fale das compras de votos e suas consequências. Inclusive, a gente teve aqui recentemente uma situação, o ex-vereador Budog, né, falando sobre isso, que disse que em Alagoinhas, para se eleger, o candidato tem que gastar R$1 milhão. Se não tiver dinheiro, não ganha eleição em Alagoinhas. Você, Jardel, como é que vê essa situação do dinheiro em Alagoinhas para as eleições? Verdade. Grande Evilásio, o parceiro, foi um dos postulantes aí, né, ao cargo de pré-candidato, tem ajudado muito com a sua experiência, a sua capilarização, né, em toda a zona aí, mais, né, próximo da população. E é um guerreiro que chegou, que está dando muita alegria pro time aí, tá, Evilásio? Então, assim, a gente tem visto até para formar nossa nominata essa dificuldade de gente que quer, mas acha que vai ser difícil porque não tem dinheiro, porque, né, o Novo tem a jornada, que é um processo para conhecer a pessoa. Mas a gente tem mostrado na prática que, mesmo sem um dinheiro que a máquina, que o sistema tem, a gente consegue. Porque a gente elegeu, Minas Gerais hoje é um dos maiores colégios eleitorais do país, e a gente conseguiu eleger um governador. Ele tem deputados, tem prefeitos, tem vereadores, e todos, a gente não usa dinheiro público, Caio, né? É uma premissa do Novo, não usa dinheiro público nem para manter o partido, nem para fazer campanha. Que a gente acha um absurdo isso. Pegar dinheiro do cidadão, que deveria ser investido em educação, saúde e segurança, e fazer santinho e ficar fazendo política, vendendo promessas, né? E enquanto a gente está vendo aí a calamidade, precisar de uma deputada intervir, quando ela poderia estar fiscalizando o Estado, está indo para pegar ar-condicionado para um hospital. Que bom, parabéns. Mas a gente sabe que a gente acaba cuidando de coisas que nem deveriam existir. Verdade. Deveria ser obrigação. Então a gente entende da importância do dinheiro, do recurso. A gente conta muito com doações de empresários, de pessoas que estão indignadas com o sistema. Então o Novo recebe muita doação, até de empresários de fora da Bahia. A gente recebe, eu acredito, é bom ter o Novo na Bahia, é uma pessoa diferente, independente e apoia financeiramente. As vaquinhas online e alguns dinheiro do próprio bolso nosso, de nossa profissão. Graças a Deus, a maioria das pessoas do Novo não depende de política, está vindo para se colocar, para dar um pouquinho do que a gente conseguiu no mundo privado, né, para a política. Porque a gente entende que no dia que a gente profissionalizar a política, tiver pessoas competentes, a gente muda o cenário. Então, mesmo sem dinheiro, eu acredito que dá para fazer sim. É possível. É possível, ainda mais quando a gente tem um povo tão carente e esperançoso como o povo brasileiro, o povo de Alagoinhas, né? Então, se o povo der o voto de confiança nas pessoas, nos projetos, nas ideias, né, ao invés de tentar pegar uma barganhazinha, a coisa muda. Agora, se ficar nessa de trocar o voto, por favor, né, para ganhar um emprego, pintar o meio-fio, dar uma cesta básica, um empreguinho para a família, vai ficar nessa e o político vai virar as costas, né? Porque ele vai falar, eu já te dei aquilo que você pediu, né? Seu voto não foi convicto de consciência, foi comprado, né? Então não tem o que pedir, reclamar depois. 7 horas mais 36 minutos. Continuamos aqui no Primeira Mão com a entrevista com o pré-candidato a vereador de Alagoinhas pelo Partido Novo, o Jardel Barros. Pergunta, José Gomes, vamos lá. Ok, Jardel, bom dia, seja bem-vindo ao programa Primeira Mão. Eu fico feliz porque vejo alguns homens de negócios, algumas pessoas importantes na nossa sociedade, predispondo-se e colocando o seu nome à disposição para concorrer a um cargo eletivo, porque há bem pouco tempo os homens de bens diziam que não quero saber de política, é coisa de ladrão, quer dizer, colocando no mesmo cesto, no mesmo balaio todo mundo, né? Então, veja bem, geralmente, há 25 anos atrás, o candidato se elegia pelo seu discurso, pela sua vida pregressa, né? Se observava o que ele tinha feito nos últimos anos e se votava nele ou não. Hoje, como já foi dito, quem não tiver 1 milhão não chega lá. E muitos candidatos, tanto para o executivo quanto para o legislativo, têm uma proposta de governo para o seu mandato parlamentar, o executivo uma proposta de governo, mas quando assumem, o eleitor que votou por conta do projeto original que ele tem, no outro dia eles modificam esse projeto e aí se tornam adesistas. Como é que o Novo vê essa questão e qual a atitude que o Novo toma quando acontece isso ou se acontecer com algum dos seus candidatos? Maravilha, Gomes. Obrigado. Outra pergunta excelente. Vocês, como sempre, aqui trazendo a realidade das coisas e os problemas, né? A gente estava falando de golpe, vocês falando aqui dos golpes que acontecem e tudo, né? O Luciano também leu aí. E um dos maiores golpes é esse, é o golpe contra o eleitor. Que o político fala, promete, e depois que ele se elege, ele vira as costas e não faz, ou até faz o contrário do que ele pregou, né? O Novo ele tem alguns mecanismos, como um termo de compromisso que todo pré-candidato assina, que obriga
a cumprir uma série de coisas. O mandato é do partido, ele deixa claro isso. E muita gente não vem para o Novo por conta dessas regras, dessas coisas. Então a gente assina um termo de compromisso, e onde diz que a gente tem que reduzir pelo menos 50% dos custos, tem que honrar e cumprir com tudo que prometeu em campanha. Isso é registrado, é vídeo gravado, para ter provas jurídicas, inclusive, para dar munição ao partido para impugnar ou tirar qualquer candidato que seja lobo vestido de ovelha, né? Então isso ajuda muito no processo, né? A gente coloca aqui que esse desgaste, você bem colocou também, é enorme. Só nesses poucos, de 2017 que eu me filiei, a primeira vez na história, né, da minha vida em partido político, apesar de ser bem politizado e participar de reuniões e tudo. E foi a primeira vez porque eu encontrei novo esse ambiente propício, essa estrutura. Mas a família várias vezes vem falar: rapaz, sai disso. Você é cristão, você é gente, né, de bem, não precisa disso. Meu primos, médicos, juízes, e falar: rapaz, sai disso. Se isso lhe consola, no rádio não é diferente não. Porque eu já ouvi da minha família: Caio, abandone isso aí, só dá problema. Vai pro seu escritório de advocacia, vida tranquila. Mas fazer o quê? A gente fica indignado com a situação do país. Exato. E como Martin Luther King Jr. falava, né, pior do que o silêncio dos ímpios, ou pior do que o mal feito dos ímpios, né, das pessoas ruins, é o silêncio dos justos, dos bons, né? Então, se a gente ficar calado, lavar as mãos, não fizer nada, a gente tá entregue às traças, né? Então, a gente tem isso sim, de o eleitor do Novo, ele sabe que pode contar. E o bacana é que é a visão de grupo, que a gente também não vê em outro partido. Então, independente de quem seja, dos pré-candidatos a vereadores, né? Ou até de um nome, são vários postulantes aí. Hoje o Leandro Sanson, que é o nosso pré-candidato à prefeitura, mas independente de ter sido o Evilásio, ou o Daniel, ou outro que apareça, ou que venha aparecer, não é o nome que se destaca, é o projeto. Então o Novo não tem esse salvador da pátria, não foca muito no personalismo, que a gente vê que a política está assim, é o salvador da pátria, seja de um lado, seja do outro. Então criou-se essa estimativa até lá atrás, com um dos fundadores, né, que foi o João Amoedo. Todo mundo dizia que ele era o cacique, era o dono do partido, isso e aquilo. E só que pela caminhada dele, um dos fundadores, um dos caras que mais injetou dinheiro no partido, hoje ele não está no partido, hoje não tem cargo nenhum no partido. Então a gente nunca viu isso na história. O cara que funda o partido, que é o dono, o cacique, sair. Isso mostrou que o Novo realmente tem mostrado na prática que o discurso condiz com o que ele prega, né? Com o que ele faz. Então a gente tem, Gomes, essa questão aí de honrar o que a gente vai propor, o que a gente pretende fazer aqui. A gente entende também que política não é profissão. O Novo ele só permite a gente ficar 2 mandatos no mesmo cargo, né? A gente vê aqui na cidade vereadores com 6, 7 mandatos, quer dizer, 20 e poucos anos. E a gente fala: caramba, onde é que está a melhoria da saúde, da educação, da segurança, a fiscalização? Se deveria ter feito, por que não fez até hoje? Pessoas com 3, 4, 5 mandatos, 6, 7, rapaz. Então o povo precisa acordar, porque a gente precisa de renovação. Tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, o Nicolas Ferreira fala muito, né? Que é aquilo que se você quer fazer uma coisa diferente fazendo a mesma coisa, é insanidade, é loucura você querer mudar, quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa, apoiando os mesmos políticos, né? E mais uma vez a gente bate na tecla. Se a pessoa chega, né, com esse desgaste todo, com essa questão aí de já estar há anos, há mandatos e mandatos na política, e as coisas não melhoram, só em época de eleição que melhora, será que o eleitor, você que está ouvindo a gente aqui, que está vendo, não precisa mudar um pouquinho? Precisa dar realmente uma atenção e apoiar um grupo, propostas diferentes, para ver se o que a gente precisa tanto chega? Então essa é a convocação, o apelo que a gente faz para o eleitor de Alagoinhas, da Bahia, né, e do Brasil, porque a gente precisa mudar isso aí, e só vai mudar quando o eleitor deixar de ser corrupto também. Infelizmente, essa é uma verdade que a gente precisa falar, é duro, mas não tem como você colocou aqui do cobre, do hidrômetro aí, né? Se estão roubando, alguém está comprando do outro lado. Então o eleitor, não é a política que faz o ladrão. Dentro do mundo cristão, as pessoas falam muito isso. Você é cristão, o nosso lugar não é aqui, é no céu, é beleza, a vida é eterna. A vida espiritual a gente tem que cuidar como se Jesus fosse voltar hoje, como se a gente fosse morrer hoje. Mas e a vida material? Então corruptor e o corrompido, né? Então a gente aqui tem que pensar que se a gente não atentar para isso, se deixar dar o voto por qualquer coisa, você tá... E o político que vem, o pré-candidato ou o candidato que vem propondo isso, você já fica o alerta, já fala: esse aqui está querendo me corromper, e lógico que ele vai ser corrupto também. Então se na campanha ele já está falando isso, já está dando um recado. Então se você aceita, você é cúmplice, né? Você está sendo cúmplice do sistema que está querendo reclamar. Jardel Barros, um abraço para você. Por questões profissionais, você é natural de Alagoinhas, né? Mora em outra cidade, você tem acompanhado, né, há muito tempo as demandas da população, né, de Alagoinhas. E para quem não conhece pessoalmente, né, o Jardel Barros, não tem informações pessoais, quem é Jardel Barros e sua qualificação? Bacana, obrigado, Luciano, pela oportunidade. Eu sou filho, né, de pais daqui, né? Meu pai é daqui de Alagoinhas.
Jair Pereira Barros, filho de Honorata e José Santana Barros, mora ali na Antônio Valverde, na margem da linha, onde a gente fica, é o QG da família. Isso. Meus avós já faleceram, mas a casa fica ainda, é o símbolo. Cheguei lá, até um circulador de meu tio, Jailson, lá tá lá, das antigas, que era do meu avô, né? E a gente vem uma memória desde criancinha, que foi criado aqui. Eu falei isso também há algum tempo, infelizmente, é outra carência que a gente tem na cidade. Por questões, famílias de classe média, às vezes até hoje fazem isso, nasce em outras cidades, ou Pojuca, ou Feira, ou Salvador. Eu nasci em Salvador, mas minha vida toda foi aqui, estudei infância, adolescência, toda aqui. E outro momento que a gente tem a evasão muito grande é quando se forma para fazer uma faculdade, para alçar voos profissionais. As pessoas saem daqui de Alagoas também por conta das falta de oportunidades. Então, eu fui criado aqui, minha mãe... Idalva Araújo de Barros, Dalvinha, da Igreja Adventista, né? Dorcas, minha filha de Chiquita, Francisca Araújo e José Santos Araújo, Zequinha, e que morava ali na Parque Vitória, depois foi para Luiz Viana, depois foi na Barão de Cotagipe, que é a minha melhor infância, que eu lembro ali, jogando gude, baleado, futebol na rua ali no Barão de Cotagipe, né? Depois fui morar na Geraldo Leal, ali perto da, acho que é a Segunda Igreja Batista. Segunda Igreja Batista, né? E aí tivemos sítios. Hoje a gente tem muitos imóveis aqui na família, graças a Deus, aqui em Alagoinhas, em Cachoeira, em Salvador, então a gente fica nessa triangulação. Como eu trabalho com vendas, marketing multinível, marketing de rede, há muitos anos, né? Empreendedorismo, investimentos, eu acabo ficando na Alagoinhas, Salvador, Cachoeira, nessa triangulação. Sou bacharel em fisioterapia, especialista em educação, mas aí com alguns livros que meus pais me deram, até falei isso na minha palestra que eu estava dando ontem, e acabei abrindo a mente para o empreendedorismo, e é uma das coisas que a gente quer fomentar também. A gente vê que a zona de vulnerabilidade hoje, a periferia, a zona rural, tem muito potencial e às vezes não tem incentivo ao empreendedorismo. Às vezes a gente vê políticas públicas que alejam as pessoas, dão uma migalha, uma esmola, e não prioriza pessoas que estão ali com criatividade, com inovações, com capacidades. A cultura de Alagoinhas se perdendo, porque os pais não passam para os filhos, né? Até a questão alimentícia, cultural vai se perdendo, e a gente precisa resgatar isso. A gente não tem um atrativo turístico na cidade, e eu acho que a gente pode trazer muita coisa através de projetos de lei, inclusive com a gestão municipal bem feita, né? Como o nosso pré-candidato Leandro Sanson está já esboçando algumas coisas, para a gente fomentar o empreendedorismo, trazer isso para cá. Essa é a nossa visão como empreendedor também, de trazer essas boas práticas do mundo de empreendimento, de educação financeira, porque eu acho que se a gente não lidar com isso, não tem como. Acho que o melhor projeto social se chama trabalho, né? Então, quando você trabalha, não é o emprego que a gente está vendo com essa tecnologia, com essa inovação, com a internet, inteligência artificial, digitalização de tudo, que o emprego, carteira assinada, como os nossos pais, né, alguns de nós aqui vivemos, não vai ter mais, né? Então vai ser prestação de serviço, é PJ, é empreendimento, é autônomo. Então a gente precisa preparar as pessoas para isso, né? Então, lógico que vai ter a seu espaço ainda do vínculo empregatício, né, trabalhista, mas a gente precisa mostrar que o lucro é melhor do que salário, né? A gente não vê nenhum empresário, né, querendo pagar INSS, né? Então, a gente vê que se as pessoas tiverem visão do que é o lucro, do que é uma atividade econômica, né, até na sua zona rural, empreendendo ali com plantações, com cooperativas, com uma série de coisas. Eu tenho amigas que estão em Dubai, que estão procurando produtos naturais que possam ser comercializados com data de validade, né, longa, 6 meses, 8 meses, que possam levar para Dubai. Os árabes estão querendo investir em projetos assim, em produtos assim. A gente tem riqueza aqui para isso. Cooperativas, como eu já vi aqui, de apicultura, que eu gosto muito, saindo de Alagoinhas por falta de apoio, né? Então, assim, a gente tem como fazer muita coisa. Essa experiência que a gente traz lá do mundo de projetos, a gente vê que tem muito recurso que pode vir, mas não tem um projeto bem elaborado para angariar esses recursos, né? A gente tem como vereador esse papel de elaborar leis, fiscalizar, né? Acompanhar com a participação popular o que é que pode ser feito em cada região, em cada bairro, que cada um tem sua peculiaridade. Verdade. Não dá para criar de um bairro que tem um IDH, um índice de desenvolvimento humano maior, comparado com um que está ainda precisando de trazer, né, a régua para cima. E a gente vê também outro problema, Gomes e Luciano, que as políticas públicas que a gente tem visto são políticas públicas que baixam a régua, que dão atalhos, né, que tentam, de alguma forma, inferiorizar para aquele que não tem condição, chegar para dizer que deu a oportunidade para quem não tinha. Mas a estratégia acaba sendo trazida para baixo. A gente precisa pegar aquela pessoa que não tem oportunidade, o Novo entende isso, e trazer ela para cima, para igual, dar oportunidade para ela brigar com quem estuda na escola particular, com quem tem as oportunidades de classe média, média alta, né? Esses dias até um amigo falou que quem é classe média hoje mesmo, porque se você olhar como é que está a situação, é difícil dizer até quem é classe média, porque está com dificuldade para se alimentar bem, né? Para se deslocar, para colocar os filhos em escola particular, então... É complicado. É complicado. Deixa eu registrar aqui, acompanhando a gente o Miraldo Almacendo, o Leandro Sanson, que é o pré-candidato a prefeito pelo Novo. A gente espera, inclusive, o Leandro Sanson aqui no programa para entrevistá-lo. O Gleiton Vivas está aqui parabenizando o Jardel.
Segundo ele, vai ser o vereador mais capacitado da história de Alagoinhas. Obrigado. Fala um cara extremamente inteligente. O professor Gleides Paixão também acompanha a gente, o Antônio Barreto Neto também. Jardel, Alagoinhas está no momento político que se observa, praticamente vai ser um segundo turno no primeiro turno. Porque a divisão do lado de Jerônimo, ali com Gustavo Carmo ou Radiovaldo Costa, está para se decidir depois do Carnaval. Do outro lado, Paulo César. E está essa situação. Quando você critica as deficiências do governo municipal, acaba que o eleitorado migra para, a tendência, pelo menos é o que as pesquisas indicam, vai para o Paulo César. Quando você fala da roubalheira, da picaretagem no governo Paulo César, você acaba beneficiando o candidato do Gustavo Carmo, pré-candidato do Gustavo Carmo ou Radiovaldo Costa. Como é que o Novo ele se posiciona no meio de dois extremos para não beneficiar nem um lado nem o outro e se beneficiar com as críticas, né, que vocês demonstram com as duas plataformas políticas de força no município e tentar aí recepcionar o eleitorado insatisfeito? Bacana, Caio. Obrigado pela oportunidade de trazer um pouquinho, né, a nossa visão, né, enquanto pré-candidato, né, e do projeto que o Novo tem, né. Aqui em Alagoinhas a gente vê essa realidade, mas eu quero fazer o eleitor, o ouvinte aqui, o telespectador que acompanha nas redes sociais aí, né, os internautas, refletir baseado em evidências, em fatos, lógica, vamos pensar em lógica, racional, porque o emocional às vezes leva a gente para um lugar que a Bíblia fala disso, né? Então vamos ser mais racional na escolha. Então, assim, a gente vê, imagina se fosse contratar alguém para trabalhar na sua casa ou na sua empresa ou com você. Você pegaria alguém que tem um passado, né, recente de corrupção, de processo, que pode estar sendo investigado ou preso ou condenado. Eu acho difícil você que é eleitor que está aí acompanhando, você pegar uma pessoa para trabalhar na sua casa, com a sua família ou no seu trabalho, ou com o histórico de alguém, todo mundo já fica com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha. Então, eu acredito, eu quero crer que todas as pessoas que estão aí se colocando são pessoas que têm boas intenções. Mas a prática, eu já falei isso uma vez e repito, político a gente não pode medir pela boa vontade, pela fala, tem que ver o que a pessoa está fazendo. De gente bem intencionada, o inferno e o cemitério está cheio. É verdade, Gomes. Então, assim, esse grupo de PC tem esse histórico, tem essa construção, né, de passado aí, com processos, com uma série de coisas. A gente está vendo o Brasil caminhando para isso. Pessoas criminosas, né, a nível nacional. Hoje o nosso presidente é ex-condenado, a gente viu essa mirabolância que está acontecendo aí. O bandido hoje está prendendo as polícias. O general... inversão de valores. Então, assim, a gente está vendo isso. E se a gente não atentar no município, porque quem elege deputado, senador, presidente, governador, começa tudo aqui. É na vereança, é na prefeitura. Então, se o eleitor não entender que para a gente mudar a Bahia e o Brasil precisa mudar primeiro Alagoinhas, né? Cada cidade de uma vez, esse é o projeto do Novo. E aí vem o outro lado. O outro lado, a gente sabe que tem coisas positivas, mas o eleitor precisa refletir o seguinte: o que está acontecendo hoje de indignação, de movimentações, essa aliança com o grupo de esquerda que a gente tanto quer quebrar, será que já não deixa também, poxa, eu vou confiar em alguém que está se aliando com aquilo que eu quero destruir, com aquilo que eu não quero que chegue aqui, para não crescer ainda mais? A gente já tem a hegemonia da esquerda na Bahia. Do jeito conflito que ideológico dentro da mesma plataforma. Da mesma plataforma. Então, porque a gente vê que o projeto não é para o que é melhor do povo, é para quem vai se perpetuar no poder. É projeto de poder, não é projeto de Estado para melhorar a vida do cidadão. Então, eu vejo isso nos dois lados. Infelizmente, essa é a realidade, sendo bem sincero. Do grupo de Paulo César, do grupo do então prefeito, do Joaquim Neto, e com o Gustavo Carmo chegando, a gente está vendo as estratégias de muita gente querendo desvincular, mas a gente sabe que mesmo que tente desvincular, existe o mesmo grupo por trás dando apoio, pegando ali todas as referências, enfim. E a gente está vendo aí a máquina pública inchada. E quando se faz essas negociatas, a gente sabe que está rolando cargo, está rolando, né? O partido não faz processo seletivo para tudo, né? Não tem essa coisa de quem quiser apoiar a gente vai ter que apoiar pela proposta, pelo projeto. E a gente vai fazer processo seletivo. Pode vir até alguém da esquerda ou da direita, porque a gente olha a competência técnica, né? Não é a política. Isso falta muito hoje. Então o Novo vai trazer essa tranquilidade para o eleitor. E o que a gente convida é a terceira via. Nós somos uma terceira via independente, que não tem passado nefasto nenhum, histórico de processo. Pega os nossos eleitos todos, desde que o Novo surgiu,
e olhe quem tem alguma coisa a nível de crime, de corrupção. Pelo contrário, são exemplos hoje no Brasil, né? Então a gente tem como trazer isso para Alagoinhas, terceira via, um caminho para frente, que vai dar uma oportunidade de renovação na cidade. Pessoas como o Leandro Sanson, que é referência, eu fiquei muito feliz com a aceitação das pessoas nas redes sociais, a referência que ele tem como profissional, como advogado, como professor, como formador de opinião. Então a gente acredita, como gestor, especialista em questões públicas, né? Então assim, a gente pode trazer, né, uma coisa bem diferente para a cidade. Só que depende do eleitor, confiar, acreditar, né, e tentar renovar, porque é assim que a gente cresce, né? Então a gente está se apresentando como essa terceira via, essa alternativa para quem está insatisfeito com ambos os lados ou com um dos lados, mas sabe que o outro lado também, digamos assim, usando a expressão popular, não é flor que se cheire, né? Porque já tem um histórico aí. Espaço possui. A gente sempre lembra aqui os dados. Tem gente que não gosta de números, mas a gente sempre traz isso aqui. Primeiro, o Paulo César, de 2012 para 2020, perdeu 19 mil votos. Saiu de 46 mil, foi para 27, 18 mil, né? 18 mil votos. Perdeu 18 mil votos em 8 anos. Perdeu a eleição para o Joaquim Neto. Verdade. Só que na eleição em que o Joaquim se reelegeu, Joaquim teve 28 mil votos, Paulo César 27, brancos, nulos e não votantes 30 mil votos. Ou seja, a maioria da população não quis quem estava ali. A opção, né? Então 30 mil não votaram em nenhum dos dois. Então é um número de insatisfeitos grande, né? E há um espaço muito grande para uma plataforma nova, se bem conduzida, se bem trabalhada. Há espaço, na minha opinião, sim, para apontar algo novo. Jardel, eu agradeço a sua presença aqui no programa 7h57. Deixo você à vontade, inclusive, para as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas que nos acompanham aqui no Primeira Mão. Maravilha, Caio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de vocês todos aqui. É uma honra estar aqui, conhecê-los mais de perto, né? E dizer ao eleitor, deixar esse recado a todos que estão acompanhando aí, seguindo, acreditando, vindo. A gente tem esse ceticismo ainda. Muita gente está vindo assim com o pé na frente e outro atrás, com a pulga atrás da orelha, por causa do ceticismo, da crença na política, né? Você falou uma coisa interessante para finalizar, a questão do voto útil. Muita gente quer votar no Paulo César porque acha que Joaquim e Gustavo Carmo não traz novidade. E aí, pelo voto útil, não é ideal. Sabe que ele não é ideal. E ao contrário, aí muita gente quer votar em Joaquim porque acha que Paulo César... Então, assim, será que não é melhor a gente olhar realmente algo diferente, algo novo? O voto ideal, qual é aquele político que a gente gostaria de ter? E a gente falta isso hoje no cidadão. Acabam indo pelo voto útil, pelo menos pior. E no menos pior e menos pior, a gente nunca tem o melhor, né? Então, você quer trocar o voto útil pelo voto ideal? O voto ideal. É justamente, eu acho que é o caminho. É sempre como eu procurei votar, né? Procurando aquele candidato que me representa. Então, acho que esse é o apelo que a gente faz para o eleitor. Procure aquele que você acredita que seria melhor para você e para sua família, né? Não só pessoal, mas para o bem-estar coletivo. Entendeu? Deus abençoe a todos aí, obrigado. Jardel, muito obrigado por sua presença aqui. Bom carnaval para você, bom feriado. Termina agora o programa Primeira Mão. Até o nosso próximo encontro.